E aí, Opa! agora sim, estamos online. Tamo aí. Eu tô aqui com o Luno Peva, nessa entrevista aqui que vai ser demais. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. Uma entrevista inusitada até, né? Com certeza. É bem diferente. E a gente quer saber, né, algumas coisas aí, algumas informações sobre os pensamentos, o que passa aí na cabeça aí sua. Vamos lá. Seja bem-vindo aí, Luno Obrigado. Peva. E a primeira pergunta, eu vou lançar aí de primeira aí para você. De onde que surgiu, cara? Por que esse tal de Luno Peva aí? É um nome artístico? Fala aí pra gente. Então, Obrigado, né, pelo convite. Eu acho que vai ser bem interessante essa entrevista aí. E é o seguinte, aquelas pessoas que já me conhecem há mais tempo, Luno Peva na verdade um acrônimo, né? E esses que me conhecem há mais tempo já estão mais habituados, né, a me chamar assim. Mas na verdade muito antes, né? Eu já uso esse acrônimo, na verdade eu uso essa assinatura Luno Peva desde 1990, 1991. Quando eu sempre gostei de escrever poemas, sempre escrevi canções, e eu assinava esses poemas e assinava essas canções com Luno Peva, que é um acrônimo do meu nome, né? Na verdade, são uma junção de palavras, né? Do meu nome e dos meus dois sobrenomes, que é Luciano Pereira da Silva. Então fica Luno Peva, né? E eu utilizo há muito tempo isso. Só que na internet, na verdade, de uma maneira com uma exposição maior, agora de forma pública, realmente tem pouco tempo. E aí as pessoas que me conheciam de alguma maneira há um pouco tempo, elas até interpretam e podem interpretar que é um nome artístico, né? Até porque várias ações que eu tenho tido nos últimos tempos aí na internet desperta um pouco, né, essa curiosidade, porque até então eu não me expunha tanto na internet, eu não gostava muito de gravar vídeo e todas essas coisas aí. Tinha uma razão também, porque, né, talvez a gente vai falar sobre isso aí nessa entrevista aí, mas Luno Peva não é uma questão de um nome artístico por ser um nome artístico. Na verdade, hoje eu trouxe a público essa assinatura Luno Peva por uma razão simples. Como eu tenho vários trabalhos, né, em andamento e tenho alguns projetos para serem lançados neste ano ainda, e a internet hoje é uma ferramenta essencial, eu sei que as pessoas às vezes fazem buscas, né, no Google, por exemplo, por Luciano Silva, e vai aparecer um monte de Luciano Silva, né? Vai aparecer lá o meu nome, lá sempre vinculado a alguns trabalhos que eu já realizava, né, mais tempo, né, como algum título de algum dos meus livros, né, vinculado ao meu nome. Então, se você digitar o meu nome, Luciano Silva, e colocar lá algum dos livros, vai aparecer. Ou se não, vai aparecer lá no fim nas outras páginas lá, né? Mas como Luno Peva, não existe outro Luno Peva. Então, quando as pessoas digitarem Luno Peva, vai aparecer só o meu conteúdo. Então, essa é uma das razões também estratégicas de que eu estou usando, né, o Luno Peva para facilitar essa busca, né, para o pessoal chegar no meu conteúdo aí. Essa é a razão. Show de bola, né? perfeito. Olha, então tá esclarecido aí o porquê do Luno Peva, né? Show de bola. Agora é o seguinte, ó, você também era uma pessoa mais discreta, né? Você não costumava se expor, né, fazer vídeos, estar assim com mais intensidade dando as caras na internet, né? O que mudou? Por que você hoje já é alguém que está realmente se apresentando publicamente de uma maneira mais constante? O que mudou, né, na tua cabeça aí que você está seguindo por esse caminho aí? Então, de fato, eu não costumava estar me expondo assim, né, fazer vídeos, né, na internet, embora eu já trabalhe, né, de novo com a internet há muito tempo. Eu sempre evitava me expor, né, dessa forma, principalmente através de vídeos, né? O que acontecia é o seguinte, as pessoas elas confundem muito as coisas, né? Muitas pessoas, por eu estar à frente, por exemplo, de propagar, né, o evangelho de uma maneira mais simples, fora desse contexto de um sistema religioso, muitas pessoas sempre confundiam as coisas, achavam assim que eu era um pastor, que eu era algum tipo de líder religioso, né, trazendo uma nova moda no mercado. Então, porque na verdade as pessoas são ensinadas assim, né? Elas são ensinadas a colocar alguém sempre no centro, né? A ficar
e em muitos casos até idolatrando, né, essa pessoa, né? Então, quando eu comecei a divulgar os meus trabalhos na internet, ainda de uma forma bem simplória lá, né, sem entender, né, a internet em si, né, o potencial da internet, mesmo assim as pessoas começaram a ler o meu conteúdo, começaram a ler os meus artigos nos blogs, né, no blog, né, e no meu site, e aí começavam a entrar em contato e tal, e eu sempre tinha que estar combatendo, né, essa perspectiva que eles tinham, né, de que eu estava me posicionando, ou pelo menos com pretensão de me posicionar como um tipo de um líder em relação ao que eu estava colocando no mercado, ou trazendo, né, para o mercado, para o meio cristão, evangélico, o contexto das coisas que eu estava estudando, estava avaliando e estava publicando, né? Então, as pessoas confundem muito isso, né? Porque é uma cultura, né? Uma cultura que as pessoas acabam idolatrando, né? Alguém que está com o microfone na mão, alguém que está em cima de um palco e acabam, infelizmente, distorcendo as coisas, né? E eu sempre fugi disso, sempre nunca gostei disso e não gosto ainda, né? Nada mudou nesse sentido, né? O fato é que eu comecei a entender como a internet funciona e eu comecei a ver que há muito mais possibilidades de você alcançar aqueles que precisam ser alcançados com a verdade, se você expor para o maior número de pessoas, né? Então, ao invés de eu ficar restringindo o que eu tenho a dizer e o que eu acho por verdade e que liberta, né, que pode realmente fazer diferença na vida das pessoas, em vez de eu restringir isso e me limitar, eu posso simplesmente ampliar, né, levar esse conteúdo para uma audiência muito maior, e aí fica a critério de cada um o que cada um vai pensar, como que o seu coração vai receber isso ou não, né? Já não cabe a mim saber quais são as escolhas que as pessoas vão ter depois de ouvirem a verdade que eu vou estar colocando. Então eu mudei esse meu pensamento. Hoje a minha ideia é alcançar o maior número de pessoas com a verdade que eu acho que eu tenho certeza que liberta as pessoas, né, que faz a diferença na vida delas, que não aprisiona elas, né, a pessoas ou a sistemas, né, de homens. E aí fica a critério de cada um, se vai gostar, se não vai gostar, se vai me interpretar de uma forma como líder ou não, né, embora estejam sempre equivocados, eu não quero liderar ninguém, né, eu sou só mais um membro, né, do corpo de Cristo, informando e comunicando sobre princípios e valores que devem ser seguidos e que muitas vezes as pessoas estão distorcendo isso e por ignorância, por falta de busca pessoal, por falta de investigar, né, de ter uma inclinação e até de ser incentivado a buscar, né, ser incentivado a buscar a verdade, acabam vivendo uma mentira, um engano, né? E aí ficam cheios de frustrações aí, porque posicionam o seu coração aí colocando pessoas no centro, e aí quando aquelas pessoas falham, quando elas percebem que aquela pessoa é um pecador como qualquer outro, acabam se frustrando e essa frustração acaba afastando elas de Deus. Isso é que é o pior, né? Então, por isso que eu mudei, né, em relação a isso. E hoje eu estou abrindo um pouco mais, né? Estou me expondo um pouco mais, porque eu acredito que essa mensagem pode chegar a mais pessoas e mais pessoas podem ser libertas, né, do engano que muitas delas vivem quando se trata de religião, quando se trata de Deus, dos princípios, dos valores, né? Então é mais ou menos isso daí. Sim. Legal. E me diz uma coisa, você escreveu um livro em 2009, né, na Igreja de Casa em Casa, que realmente teve uma boa repercussão aí, né? Agora me diga o seguinte, você ainda acredita nesse modelo de igreja fora dos templos? Diga aí. Então, eu acredito que o conteúdo do livro A Igreja de Casa em Casa é um conteúdo muito precioso, né? Para você entender as distorções que ao longo dos anos aí, dos séculos, né, a igreja veio sofrendo e veio sustentando, né, essas variações de interpretações errôneas, né,
que conduzem as pessoas para um evangelho diluído, né? Para um evangelho muito, muito fraco. Então a igreja, o conteúdo da igreja de casa em casa, sim, ela continua sendo relevante. Agora, como modelo de igreja, você veja que a concepção de um modelo, eu acho que aí está o problema, né? Quando você tenta achar um modelo para o que é a igreja, você incorre nos mesmos erros, né? Você acaba sistematizando, né, o contexto, né, a interpretação, né, do texto. Então, eu acho que a igreja não cabe num modelo, né, definido. A igreja é isso, a igreja é aquilo. A igreja é o que está lá em Atos dos Apóstolos, né? Eu já pensei assim, né, e tentei viver daquela forma, e eu encontrei várias dificuldades em outras pessoas estarem abraçando a mesma visão e estarem se condicionando àquele contexto. Mas com isso eu entendi que não vai existir, né? Não vai existir um modelo que você tem que seguir. Quando você achar que está num modelo correto, você está de novo alienado, né? Você está de novo preso, você está de novo acorrentado, por mais bacana que seja, por mais satisfação que venha te trazer. Se for um modelo onde as pessoas têm que ser inseridas dentro de um modelo, aí você tem realmente um problema com os próprios princípios, né? Estabelecidos por Jesus, né? Onde ele é o cabeça e ele veio para nos dar liberdade, né? Uma liberdade real, né? Então, se eu sou livre e eu quero, nessa minha liberdade, eu quero buscar entender o Evangelho, eu quero buscar entender a minha identidade em Deus, buscar entender o meu propósito, e para isso eu estar consciente de que eu tenho que estar vivendo debaixo de princípios, né? Eu não posso jamais estabelecer o caminho que eu vou percorrer para chegar a viver essa vida e apontar para as pessoas, olha, façam como eu fiz. Por uma razão bem simples, cada pessoa é uma pessoa individual, singular, diferente de todas as pessoas. Cada um é único, sim, né? E cada um vai ter a sua experiência com Deus, e cada um vai ter o seu próprio propósito, né? A sua definição de identidade em Deus é única. E aí Deus pode te usar de diversas formas. Deus vai usar as pessoas como usa de muitas maneiras. E por mais bitolado, né, que as pessoas muitas vezes se coloquem, no sentido de que a pessoa só é usada por Deus se é católica, se é evangélica, se é não sei o que, né, esses rótulos aí que a religião coloca, na verdade não existe nada disso, né, que bloqueie, nada disso que impeça Deus de atuar, de agir, de mover, de fazer com que a sua vontade se cumpra através de qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa, mesmo aquela que nem confessar Jesus não confessa. Ele vai usar essa pessoa em prol de si, em prol do seu projeto maior, né? Então, essa questão de você condicionar as pessoas num modelo é algo que eu deixei para trás já, eu já entendi, amadureci muito nesse momento, né, nesse processo todo em relação a isso, e eu acho que as pessoas elas são livres, né? São livres para viver o Evangelho, são livres para terem a busca de cada uma, e aí o problema todo está quando essa pessoa, primeiro, ela não sabe que ela é livre, ela não foi comunicado a ela sobre essa liberdade, e depois, sabendo da liberdade, o erro é um erro pessoal de cada um, de fazer o que com essa liberdade? De se colocar de novo aprisionado em sistemas religiosos, ou realmente usar essa liberdade para você avançar e crescer em Cristo e buscar entender os valores, os princípios, né? Mergulhar, ter realmente uma imersão, sim, né? De busca da verdade. Para quê? Para que no final você venha levantar uma bandeira com convicção, né? Você tenha convicção de qual é a tua fé, porque é essa convicção que realmente vai te manter fiel e firme, né? Dentro daquilo que você concebeu por verdade. Então, se você não tem essa convicção, se a tua convicção é baseada no que outras pessoas falam e você nunca investigou, você tem um sério problema em estar se iludindo, estar se enganando, estar batendo no peito dizendo que é cristão, quando na verdade você não é, tá? Porque você não tem as suas próprias convicções, você não tem as suas próprias experiências, você sequer busca as suas próprias experiências com Deus, né? Você está sempre baseando a tua fé no que Deus fez na vida de uma outra pessoa, no testemunho bonito que o outro contou, né? Nas histórias bíblicas, a tua fé está sempre baseada nisso.
E isso é um erro, tá? Você tem que usar todas essas coisas para alimentar isso e te ajudar a crescer em fé, sim, mas você tem que ter a tua própria experiência. Toda pessoa que não tem a sua própria experiência, ela em algum momento ela vai vacilar, ela vai dar um passo atrás, principalmente quando a sua vida estiver em jogo, quando uma escolha difícil tiver que ser feita, né, e você não tem convicções nas coisas que você acredita, né, naquilo que foi apresentado a você por reino de Deus, pela verdade, né? Então você vai amarelar, pode ter certeza disso, e você vai então inclinar o teu coração para longe de Deus. Então é fundamental que seja entendido isso, tá? Legal. Por isso que eu acho que não, a igreja não existe um modelo, um molde para si, que todo mundo segue aquele molde. Quando acontecer isso, é um sistema que está sendo de novo implementado e as pessoas estão se condicionando de novo a serem escravizadas dentro desses moldes. Legal, show de bola. Bacana mesmo, mas aí agora eu vou estreitar um pouco mais a coisa aqui. Você costuma dizer que você odeia religião. Quando que começou essa tua aversão à religião? Olha só, na verdade assim, essa aversão à religião, ela começou a surgir e veio crescendo, né, ao longo dos anos, quando eu comecei a fazer a minha própria busca. Quando eu comecei a investigar sobre aquilo que estava sendo ensinado para mim, né? Durante 10 anos, quando eu frequentei uma igreja evangélica, eu simplesmente fechava o olho, né? Abria o meu ouvido e fechava o olho. E tudo que falava, tudo que ensinava, eu absorvia aquilo e tinha como verdade. Por quê? Porque eu estava tendo experiências ali com Deus, né? Eu estava transformando, né? Estava tendo, né? Algum tipo de transformação, né, na minha vida e tal. Então, por razão de eu estar tendo algum tipo de benefício, vamos dizer assim, pessoal, em relação à minha fé e Deus, eu baixei a guarda, e é o que a maioria das pessoas fazem, né, por estar se sentindo bem, por ter saído de um problema, quando veio para a igreja e começou as coisas a mudarem de alguma forma, elas baixam a guarda, baixam os seus filtros, e tudo que é passado ali, tudo que é apresentado, você abraça e você aceita. Então, quando eu comecei por experiências que não vou levantar aqui, né, mas eu comecei eu sempre costumo dizer que eu comecei a conhecer os bastidores, né, da estrutura, aí eu comecei a ficar com o pé atrás. E quando eu fiquei com o pé atrás, eu resolvi mergulhar na Bíblia. Tudo que falavam para mim, eu queria saber onde é que estava e como estava e qual era o contexto e se existia ligação, né? Se não era uma interpretação isolada. Eu quis ir atrás. Então eu procurei sustentar a partir de então a minha fé de maneira que nada do que eu estivesse construindo uma convicção estivesse num ponto isolado da Bíblia. Né? E para eu conseguir fazer isso, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que estudar a Bíblia, eu tinha que buscar informações, eu tinha que ler todos os livros, eu tinha que tentar buscar essa conexão, né? Para conseguir construir uma ideia, construir um valor ali a ser abraçado e ter convicção naquilo. E eu, quando comecei a levantar esses pontos, eu comecei a ver que, cara, tem muita distorção, né? O sistema religioso é uma distorção gigantesca, né? De valores e princípios aí que, né? Tem, por exemplo, pessoas de religiões aí que acreditam que ainda acreditam que só a religião deles é que salva, né? Ou só a religião deles é o que conduz à salvação, né? É o caminho de salvação. Então, e são religiões que surgiram aí há 2 séculos, 3 séculos, né? Ou seja, todo mundo que viveu antes de surgir essa religião foram para o inferno, né? Se for pensado de uma maneira assim, né? Então, é muita falta, né? de consciência, né? Dentro de valores e princípios reais, né? Com base na verdade. Então, eu precisei fazer as buscas, né? Eu precisei buscar. E eu sei, a maioria das pessoas não faz essas buscas, né? Simplesmente elas vão com uma Bíblia para suas reuniões lá, o cara abre a Bíblia lá, ela na hora até abre ali, acha bonito, marca até na Bíblia ali tudo. Mas depois daquilo, meu amigo, ninguém vai atrás, ninguém quer saber, sabe lá, tipo, cumprir um desencargo de consciência ao ir lá participar, né? É bem como assim se Deus mesmo. estivesse olhando, que bom, meu filho, você veio aqui, participou da reunião 1, 2, 3, 4, seja o que for, você comungou, você fez isso, fez aquilo, e Deus está lá sentado e marcando num livrinho como você está sendo obediente.
Quando, na verdade, tudo isso é uma besteira, né? Deus conhece o nosso íntimo, ele sonda o teu interior, ele sabe qual é a intenção do meu coração, tá? Ele vai além até da minha razão, daquilo do meu pensamento, eu achando que eu sou tal pessoa. Ele sabe quem eu sou. Então, é a maior balela, a maior besteira, né? Você se condicionar a uma questão religiosa, você se tornar um religioso, aquele de tabelinha, que faz as rezas, que faz nos dias das novenas, que faz as campanhas, que tudo certinho. Tudo isso, sabe, não quer dizer que você seja um bom cristão, um bom filho de Deus, alguém que está se colocando debaixo de princípios e está vivendo isso, tá? Isso aí são ações realmente com base em religiosidade. As pessoas podem fazer isso? Pode, as pessoas são livres, né? Cada um vive como quiser, faz o que quiser. Então, eu em outro momento, eu era um pouco mais taxativo em relação à maneira como as pessoas escolhiam viver. E hoje, de fato, eu vivo uma liberdade absurda, assim, uma liberdade não tem nem como eu dizer. Então, assim, eu não me preocupo mais com o que as pessoas fazem, como elas vivem, como elas interpretam, o que elas querem. Tudo que eu faço, eu sou um semeador, tá? Eu semeio aquilo que eu acredito, semeio aquilo que eu, né, experimento e sei que muda a vida das pessoas, né, com base, de novo, nas convicções que eu construí, né, dentro de princípios e valores, né, na Bíblia. E aí, simplesmente eu lanço semente. Se a pessoa quer aceitar, aceita. Se a pessoa não quer aceitar, beleza, tá tudo certo. Cada um segue o seu caminho. Cada um é responsável pelos seus resultados. Cada um é responsável, né, e vai dar conta de si mesmo. Então, uma vez que eu fiz a minha parte, eu semeei, acabou-se. Né? Não quero que ninguém olhem para mim e sigam um molde, um modelo. Né? Eu não quero criar nenhum tipo de modelo. Eu quero que as pessoas despertem para o fato de que elas têm uma identidade em Deus, elas têm um propósito definido e elas têm que viver debaixo de princípios. Então, são essas três colunas, né, que eu trago para a minha vida e eu acho que todas as pessoas deviam ser despertas a isso e dar atenção devida a isso, né? Porque senão elas vão simplesmente continuar vivendo, por melhor que elas acreditem que estejam, está vivendo dentro de uma bolha, né? Uma bolha religiosa. Então basicamente é o que eu penso. Show de bola. Esse é um assunto bem polêmico, né? Essa questão da religiosidade, a religião, né? E assim tem toda uma questão histórica, né? Você podia falar um pouquinho só para complementar, só para concluir aí, como é que seria isso? E para concluir, basta você ver história, né? Se você estudar um pouquinho da história, você vai ver as distorções. Você vai começar a entender um pouco das distorções. A primeira pergunta que você deve fazer: como que surgiu a minha religião? Tá? Ir a fundo, ir na história, buscar, né? Não ficar nesse blá 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 dos próprios livros da própria religião, né? Porque se você segue uma religião e você vai estudar nos livros da própria religião, o que você vai encontrar ali? Você vai encontrar só conivência, né? Você não tem como encontrar outra coisa. Agora, se você se afasta e você começa a ler toda a história e os contextos e como que isso surgiu de fato, você vai ver que há muita distorção no caminho, você vai ver que há muito engano, você vai ver que principalmente nas coisas que Jesus falou e ensinou, né, o fato simplesmente de estarem ainda insistindo com determinadas ações dentro das religiões demonstra, né, o distanciamento que eles estão do Evangelho, né? Então, mas isso é uma busca pessoal, não adianta. Você vai defender o teu time de futebol até a última, por quê? Primeiro, porque você está condicionado a isso, né? Você tem aí um paradigma, né? Que você precisa ser convencido, né? E existe apenas, na verdade, uma maneira de você ser convencido acerca da verdade. E essa maneira é um caminho que é utilizado por uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Só ele vai te convencer, tá? E ponto, sobre as coisas de Deus, né? Mas o que vai te despertar para abrir o teu coração para acontecer, né, esse processo é a verdade sendo dita para você, né? Então, se eu falo alguma coisa e te desperta, num primeiro momento, um tipo de rejeição, tá? Aí você tem que ser inteligente. Você tem que ser inteligente e pensar assim: opa, isso aqui eu não gostei do que ele falou, porque eu acredito diferente. Aí o que você vai fazer? Você vai se fechar simplesmente no teu mundinho ou você vai procurar entender por que eu estou falando aquilo? Tá? Por que eu estou ensinando daquela maneira? E aí você faz uma busca
Tá? Você é inteligente o suficiente para você não ser um bitolado. Então você acaba fazendo uma busca. Eu, durante os meus anos de caminhada de fé, eu cresci de muitas maneiras e em muitos caminhos eu estava crescendo errado. Aí eu tive que ser inteligente o suficiente para ajustar a minha rota, né? Pegar a bússola de novo da verdade e começar a ajustar o meu caminho, o caminho por onde eu estou seguindo. Então é uma questão de você entender que é necessário isso e ser sábio o suficiente para dizer que você não é o dono da verdade, né? Você tem que buscar a verdade, né? Só existe uma verdade. E ela vai prevalecer sobre o que eu pensar e sobre o que todo mundo pensar. Então eu tenho que saber qual é essa verdade. Não uma verdade coerente ao que eu acredito. Uma verdade absoluta. Que essa verdade absoluta você só encontra entendendo os princípios, né, que estão na palavra de Deus. Fora isso, você simplesmente vai ficar correndo atrás de pessoas, ideologias e pensamentos e teologias aí que não vão te conduzir, no final, né, não vão te conduzir para o lugar que você deseja. Então, por isso que religião, para mim, ela, em muitos aspectos, ela mais distancia as pessoas da verdade e de Deus, consequentemente, que Deus é a verdade, o próprio Cristo. E talvez você ainda pergunte, não sei se pergunta, sobre daí as pessoas devem abandonar a religião. Não, as pessoas, não é questão de um abandono, não é isso, sabe? Não é sair de um lugar e entrar no outro, é isso que as pessoas... Né? Um monte de gente saiu das religiões quando leu Igreja de Casa em Casa, meu livro, né? Já estava insatisfeito lá por várias razões lá, as pessoais lá no sistema que estava indo, leu Igreja de Casa em Casa, se sentiu confortável e saiu. E ao sair criou um outro sistema, entendeu? Eu conheço vários irmãos aí, né, do Igreja Orgânica, Igreja de Casa em Casa, Igreja Simples, Igreja isso, Igreja aquilo aí, que surgiram depois. E que hoje eu vejo que são sistemas, e são sistemas que estão às mínguas aí, né? E não estão às mínguas porque aquela questão de que poucos são escolhidos e poucos são os que vão estar ali. Não é por causa disso, né? Porque a igreja de Cristo, ela cresce e avança e se fortalece dia após dia, porque é Ele que dá esse crescimento, né? Então, essa míngua que eu que eu cito aqui, eu me refiro, realmente em razão de algo que está estagnado. É um outro sistema que se estagnou, entendeu? Então as pessoas aí estão de novo numa rotina, sabe? Aqueles irmãos que vão ali e sentam de novo numa rodinha, só porque não é um templo, agora é uma rodinha dentro de uma casa e tal, e continuam nos mesmos processos, entendeu? Há pouca mudança de vida, há pouco crescimento no fato de você se importar de fato com as outras pessoas, e não pessoas do teu meio, não as pessoas que estão ali somente, né? Principalmente os que estão ali, sim, mas você expandir isso sem uma segunda intenção, você levar, né, levar o amor aí a outras pessoas sem pensar nada em troca, sem querer que ela venha pro teu time, né? Sim, entre aspas, no time, falando entre aspas o time, né? Mas sabendo que é Deus quem vai mover as coisas. E você tem que ser aquela pessoa que faz parte desse movimento de Deus, né? Deus está movendo em você para ir até as outras pessoas, sendo que a intenção sua, teu coração não pode estar em querer fazer uma troca, né? Então você é só realmente um instrumento na mão de Deus, né? Em amor, e você vai fazer a tua parte e Deus vai alcançar as pessoas. Então, religião, se você quer ir, vá, você é livre. Se você não quer ir, não vá, você é livre, né? O que vai mudar se você vai ou não vai é você saber a verdade, você se interessar pela verdade, buscar os princípios e os valores, e aí pronto, você vai saber o que fazer, tá? Mas até lá você é livre e continua sendo livre como sempre, como Deus te fez e como fez a todos. Show de bola! Agora sim, complementamos aí, foi muito bacana aí. Tudo verdade, né? Muito, muito bacana mesmo essas reflexões aí. Você acredita que levar uma vida simples é mais coerente com o Evangelho? Então, eu acredito que sim, você viver uma vida simples, né? Buscar a simplicidade e tudo, com certeza pode te ajudar, né? Você, dependendo dependendo do seu nível de convicção de fé, pode te ajudar a
a viver uma vida mais tranquila em relação ao mundo, às coisas todas aqui, né? Aos enganos, né? E todas as tentações e tudo isso mais, né? Mas, de novo, assim, não é uma condição, né? Quando você pensa que é uma condição, aí tem um problema, porque Deus não está preso em condições Deus só vai usar as pessoas humildes, Deus só vai usar as pessoas simples, Deus só vai usar as pessoas que não são ricas, por exemplo, né? Riqueza no sentido financeiro é um problema sério em relação à interpretação das pessoas, né? Sim. Quando, na verdade, em nenhum momento riqueza deveria ser um problema, né? Riqueza, agora eu estou falando financeira, porque prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, tá? Só colocando um ponto aqui. Mas a riqueza financeira, vamos dizer assim, quando se trata de dinheiro, existe uma concepção bastante errônea, né? E isso foi construído, né? Com base nesse pensamento simplista, né? De que os discípulos venderam tudo para viver o evangelho e tal. E você vê que eles tiveram um monte de problema, né? Cada um dava lá, vendia suas terras e davam na mão dos discípulos, os discípulos distribuíam isso entre todos lá, e daqui a pouco já tinha gente preocupada lá e reclamando porque a porção que era dada a eles não era a mesma que estava dada a outro. Então já eles começaram com um monte de problema. E isso ali não foi um modelo, né? Foi uma intenção pura, uma intenção plausível, uma intenção muito muito proveitosa, né? Só que o que acontece? Não é o molde, eles não estão mostrando um modelo, né? E em outro momento, né? Eu acreditei que era um modelo e eu falhei, entendi que não é uma questão de um modelo. Então, viver em simplicidade, ela pode ajudar as pessoas dependendo principalmente das suas convicções de fé e do seu propósito. Sim. Tem pessoas que Deus tem propósito com elas e elas têm que ter dinheiro. Isso pode soar e soa, né? Pode soar e soa. Bem esquisito para algumas pessoas, né? Só que Deus usa as pessoas que têm dinheiro também. Que tem muito dinheiro. Claro. Deus usa essas pessoas também para um propósito. Né? Então, tudo tem que estar condicionado ao propósito. Né? Se você for ver, por exemplo, ali o próprio enterro de Jesus, se não fosse o José de Arimateia um cara rico, como que ia se cumprir a profecia? Verdade. E ele era um cara rico, e ele era um cara que não abria a boca para dizer que acreditava no reino de Deus no meio onde ele vivia, né? Porque ele vivia lá no Sinédrio e tudo, e lá ele era um cara respeitado, ele tinha uma pompa lá, ele tinha, né, uma reputação a zelar, então ele não abria a boca lá para dizer que acreditava em Jesus, né? E hoje um religioso já ia levantar e dizer assim, o cara que negar Jesus e blá blá blá. Só que Deus usou aquele cara, porque ele conhecia o coração daquele cara. Né? Então, no momento em que foi para cumprir propósito, o coração do cara estava aberto para simplesmente obedecer. E ele foi lá e providenciou para que Jesus tivesse um enterro lá, segundo as profecias. Né? Ele foi enterrado entre os ricos. Então, é muita pequeneza, assim, é uma mentalidade pequena você achar que é só os simples que vão estar de acordo com o evangelho, só aqueles que buscam viver uma vida simples. Não, você tem que buscar viver o seu propósito. Qual é o seu propósito? Né? Então, se você encontra o seu propósito, você tem que saber que, às vezes, o seu propósito para acontecer, você vai sim precisar de mais dinheiro do que você tem buscado ter, né? Ou tem se inclinado a ter, né? Então, eu aprendi isso. E eu vejo que assim, o problema nunca é o dinheiro. O dinheiro é só a realidade imaginativa. O dinheiro E aí a maioria das pessoas que são dessa vertente, né, como em outro momento eu fui também, elas acabam condicionando, né, a vida simples, né, ou seja, distanciando vida simples, desconectando vida simples de ter ou não ter o dinheiro. Só que é um engano tão grande que vocês podem observar que a maioria dessas pessoas que vivem uma vida simples são assalariados. Tá? E no momento em que essas pessoas forem demitidas ou são demitidas no seu trabalho, elas se desesperam. A casa cai, como costuma dizer. Né? E muitas delas são os dizimistas, né? Que Deus ajuda e prospera por ser dizimista. Eu não vou entrar no detalhe, mas é outra questão que não tem nada a ver. Né? Dízimo não é seguro, né? Não é um seguro dos céus, seguro da parte de Deus, né, da maneira que eles colocam, né? Mas essa é uma outra questão.
A questão é o seguinte, que as pessoas só é revelado realmente o coração delas em relação ao dinheiro quando elas se veem sem o dinheiro. Então você pode ver que as pessoas que vivem buscando uma vida, né, ou se condicionando a uma vida simples, querendo se justificar com o evangelho, elas no final elas são mais, muitas delas, né, não vou generalizar, muitas delas são mais adoradoras de Mamon, como a Bíblia diz que repreendeu, né, do que outras pessoas que têm dinheiro, né, têm muito dinheiro. Por quê? Porque elas são escravas desse dinheiro. Então elas trabalham por um salário lá no fim do mês, que elas, a hora de trabalho delas é R$5. Entendeu? Mas se no final do mês ela não tiver aquele dinheiro lá, ela se desespera. Ela entra em pânico. Por quê? Porque ela é escrava daquele dinheiro lá. Então é uma questão de entender o que é o dinheiro. O dinheiro é realidade imaginativa, é um papel que o sistema diz que tem algum valor. Mas se você condiciona a tua vida a esse papel, você é um escravo dele, né? Tanto quanto aquele jovem rico lá, quando Jesus falou com ele. Ele também, o problema todo ali não era o dinheiro, era o coração, onde estava o coração daquele cara. O coração, né? Então, onde que está o teu coração? Se você entende o teu propósito e busca, né, os princípios, você não vai ter esse problema, né? Você não é condicionado a ter dinheiro ou não ter dinheiro para fazer com que o teu propósito se cumpra. Agora, se o seu propósito exige, né, que você tenha maior liberdade que o dinheiro possa promover, então você vai ter aquela liberdade. Deus vai acrescentar para você o dinheiro necessário que for para cumprir o teu propósito. E é o teu coração. Então a pessoa, o que acontece? Uma pessoa com muito dinheiro ou pouco dinheiro, o que não muda a pessoa, né? O que se a pessoa nunca tinha dinheiro, de repente ela tem muito dinheiro e ela virou a cabeça dela e se tornou uma outra pessoa, na verdade o dinheiro ele só expôs quem a pessoa já era. Ou seja, o dinheiro só amplificou, né, aquilo que a pessoa já era. E Deus já sabia, entendeu? Então tem problema as pessoas enriquecerem? Não, não tem problema. O problema é você não entender quem é o dinheiro, quem que manda, né? Você se torna um escravo do dinheiro ou você é quem está no controle de tudo. Veja que Deus te fez a imagem e semelhança dele, e ele condicionou todas as coisas criadas, ele subjugou todas elas, ele colocou sob o comando do homem. Ele falou assim, olha, você vai dominar sobre todas as coisas. Então você imagina, o homem, Deus colocou isso, o homem para dominar sobre todas as coisas. Aí com o passar do tempo surge um dinheiro e o homem se torna escravo do dinheiro. Tem lógica uma coisa dessa? Não tem lógica. Sim, então é questão de você entender como que funcionam realmente as coisas, entender principalmente qual é a tua identidade real em Deus e mudar esses pensamentos pequenos aí, porque não fazem sentido se não tiver incoerência com o teu propósito, tá? Então se o teu propósito é você viver uma vida simples e tal, e não estar muito em contato com nada externo, tudo bem, não tem problema, ótimo. Se está no teu propósito, beleza. Mas se não é o teu propósito você já pensa, por exemplo, em investir, né, em povos, em questões sociais, em famílias, né, que vai exigir dinheiro, né, você obviamente não vai ter nenhum problema em conseguir esse dinheiro, porque Deus conhece o teu coração e ele vai trazer a você o dinheiro. Agora, o que não pode é você usar, acreditar ou criar um propósito, e aí você achar que a igreja, os outros irmãos que tem que ajudar com esse teu propósito aí financeiramente. Isso é ridículo, tá? A tua dependência são apenas duas. De Deus para esclarecer o propósito no teu coração e do seu próprio trabalho para conseguir colocar e fazer com que as coisas aconteçam, tá? Não é Deus que vai chover dinheiro na tua cabeça aí. Ele vai prover à medida do teu esforço, do teu trabalho, tá? Sim. E não é você pedindo para a igreja ou pedindo para os irmãos, tem um projeto aqui, não sei o que, façam isso. Você não precisa pedir para nada. Deus vai mover corações quando for necessário, ou não vai mover corações em prol do que você está fazendo. Então é você entender que você vai gerar essa riqueza que é necessária para cumprir aquilo que você acredita ser o propósito, né? E você vai tendo confirmações no meio do caminho. Então é uma questão simples, né? É sempre uma questão de escolha. Sempre é uma questão de escolha.
E as tuas escolhas você tem que ser responsável pelos resultados que vão vir depois. É simples, né? Então isso é um princípio bem básico, princípio de semeadura, né? É você pegar, Deus te colocar alguns talentos na mão, o que você vai fazer? Você vai enterrar ou você vai frutificar aquele talento, ou vai multiplicar aquele talento. Aí o que você faz? É você que tem que saber, né? E se você enterra e você não faz nada, o que Deus usou ali na parábola? Ele vai pegar do que não tem e vai dar o que tem. Né? Aquele que pegou mais, né, e Deus vai te dar segundo as tuas capacidades, segundo a tua condição de fazer aquilo multiplicar. Porque tudo da parte de Deus é multiplicação. Tudo o que é natural multiplica e prospera. Quando Deus coloca alguma coisa na tua mão, ele espera que ele viu capacidade em você para multiplicar aquilo. Agora, se você não multiplica e enterra, ele vai tirar até aquilo que você tem e vai dar para aquele que multiplica. É simples, né? É um princípio bem simples e é só você entender isso. Que aí você não fica mais condicionado a essa coisa de que assim é o certo ou assim é o errado, tá? Se está debaixo de um princípio, não tem certo ou errado, só tem a verdade. Então, basicamente, é isso que eu vejo. Show de bola, bacana mesmo, hein? Vamos lá. Você tem alguma frustração, assim, no meio cristão, assim, quanto à sua convivência no meio cristão? Uma frustração... Olha, há pouco tempo atrás, há uns 4, 5 anos para trás, eu poderia citar várias frustrações, né? Em relação ao meio cristão e as minhas experiências, né, em meio aos cristãos, né? Poderia ter citar várias delas, né? Hoje não mais, né? Hoje eu não me frustro com nada porque eu não me importo mais, né? Não me importo com as escolhas das pessoas. Não me importa mais bater de frente com o que uma pessoa está dizendo lá. Às vezes eu vejo alguns irmãos aí postando umas coisas no Facebook aí, que o meu primeiro impulso é, caramba, eu preciso responder isso aqui. E automaticamente eu paro e eu vejo, cara, eu não tenho nada com isso, né? Que cada um vá cuidar da sua vida, né? Então eu não tô mais ligado com o que as pessoas pensem ou deixem de pensar, qual é as escolhas delas, o que elas escolhem, como elas decidiram viver, né? O cara escolheu ser um homossexual. Cara, é problema dela. Continua sendo pecado? Continua. É problema dela. Ela que vai se acertar, ela que vai ter uma vida de escravidão, né? Como a Bíblia diz, né? Claro. Ela, olha, tem tantas coisas que as pessoas taxam como questões eternas, né? Ou seja, valores que as pessoas precisam seguir, senão elas vão ter realmente um custo na eternidade, ou seja, vão ser recriminadas pela eternidade, quando na verdade a escolha que elas fazem são escolhas que elas vão sentir na carne, vão sentir na pele aqui, enquanto elas estiverem aqui. Então, né, não tem como você ficar confundindo isso. Então, frustrações... em outro tempo, uma das frustrações que, vou citar apenas uma que eu tinha, era o fato de que as pessoas sempre têm uma segunda intenção, elas sempre têm um interesse, né? Elas sempre se aproximam, por mais que elas não seja uma intenção que elas mesmas percebam que tem essa intenção no coração, né? Mas elas são condicionadas assim, né? A serem assim, agirem assim, com segundas intenções. E elas não percebem. Então, uma frustração que eu tinha em outro tempo era isso, das pessoas que se aproximaram de mim, por aquilo que eu fazia, por aquilo como eu me comportava, como eu me mostrava, como, né, os ensinamentos que eu trazia, e então estava tudo certo. No momento em que você deixa de suprir esse desejo que eles tinham para estar ali, né? No momento que você deixa de atender essas expectativas, você deixa de ser aquela pessoa, né, que elas julgavam que você era. E tá tudo certo, né? Eu acho que o ser humano, infelizmente, tem isso, né? De se aproximar das pessoas sempre com segundas intenções, ainda que elas não pensem que elas tenham essas segundas intenções. E aí eu percebi bastante isso nos últimos anos, quando eu me distanciei, né, de várias pessoas. Eu me distanciei de várias pessoas que tinham um certo convívio comigo.
E foi intencional, né? Eu me distanciei e procurei não ter nenhum tipo de contato direto e tal. Segui uma vida porque eu escolhi sair da minha bolha, né? Eu escolhi sair de uma bolha que eu estava vivendo. Aí, para quê? Porque enquanto você está vivendo um contexto de muito tempo e você não consegue mais perceber as coisas, você fica aí condicionado com aquela mente bitolada ali. Eu estava vivendo dentro de uma bolha, né? E aí eu resolvi romper com essa bolha. Entrei com a minha esposa dentro de um trailer que a gente construiu e saímos fora da bolha e ficamos aí por alguns anos, estamos até hoje, né? E aí eu percebi que várias pessoas se afastaram, né, de muitas formas, né? E começaram a construir vários julgamentos, né? Vários juízos, né? Sobre a minha pessoa, sobre a minha vida, sem entender porcaria nenhuma, sem saber, sem realmente se preocupar de fato, né? Com a minha vida, né? E talvez elas pensavam assim, não quis mais saber de nós, então também não estamos nem aí. E tá tudo certo. É a maneira que as pessoas pensam, né? É a maneira que, infelizmente, elas são. Sempre tem alguma coisa em troca no jogo, tá? E eu, particularmente, não faço mais questão de me aproximar de pessoas que querem troca, né? Eu prefiro estar com pessoas desconhecidas, que não estão buscando troca, do que estar com pessoas que estão sempre nesse jogo, né? Mas, então, essa seria uma das frustrações, né, que eu teria para colocar naquele outro momento. Hoje não mais. Hoje eu tento que cada um faz as suas escolhas, cada um é livre para fazer essas escolhas e tá tudo certo. Não tem problema nenhum, continuo amando as pessoas, continuo, se tiver uma busca de um relacionamento, vai continuar como sempre, não tenho nenhum problema, né? Tô realmente com meu coração bem... Opa, acho que caiu a conexão ali, vamos aguardar. Vamos ver se vai retornar. Opa, beleza, já está voltando aí. Pode concluir então. Caiu aqui. Então, para concluir assim, eu estou bem tranquilo, tô muito mais leve, né? Desfrutando dessa liberdade incrível, né, que a gente tem em Cristo. E realmente totalmente desprendido, né? E permitindo que também as pessoas sejam livres para fazer aí as suas escolhas. Show de bola, bacana mesmo. Vamos seguir aqui, deixa eu ver mais o que eu tenho aqui de perguntas para o Luno Peva. Você escreveu vários livros, né? Gravou vários CDs e tal, e você sempre distribuiu esse material gratuitamente, né? E você está lançando em breve aí um novo livro, mas esse livro vai ser vendido, né? Por que essa mudança, né? Então, é verdade, eu escrevi vários livros e gravei, né, CDs e tal, e todos eles foram distribuídos gratuitamente, né? E hoje eu tenho um pensamento diferente. Hoje eu vejo que as pessoas, quando recebem algo dado, algo de graça, eles não valorizam, né? Infelizmente, as pessoas não sabem valorizar o que é um presente, o que é dado de graça, né? E aí o que acontece? Eu vejo que, apesar de milhares de pessoas, né, já terem acesso ao meu material, muitas delas sequer leram, né? Sequer realmente tiveram o mínimo de esforço para concluir a leitura de um dos livros, ou seja, como for. Aí o que acontece? Hoje eu já penso o seguinte, eu não vou ficar dando de graça as coisas para pessoas que não dão valor àquilo, né? Então, todo o material que eu realizar daqui para frente, sim, vai ter um valor, vai ter um custo para quem está tendo. Primeiro que, pensando nos meus projetos, né, eu preciso avançar com eles, então tem um custo, né, para isso. E outra que realmente para que as pessoas tenham que como valorizar, né, o trabalho, o tempo que é empregado em estar realizando esses projetos, que elas saibam valorizar isso, e mais do que justo é que elas paguem por isso e também possam se aplicar, né, a se dedicar à leitura, ou seja o que for, assim, a partir de quando elas pagam. Então essa é a razão de eu estar daqui para frente cobrando pelos meus livros. Inclusive estou lançando em breve o livro Mente Ambivalente, que é um livro que mudou muito a minha cabeça nesses últimos anos. O conteúdo que está nesse livro é um conteúdo bem transformador, porque eu me alegro muito em saber que a tecnologia que nós temos hoje, o avanço da ciência, né, chegou na conclusão de que aquilo que Jesus já ensinava lá atrás é perfeitamente plausível, né, e verdadeiro.
Então, eu me alegro nisso e consigo fazer, através do livro, eu mostro essa junção, né? Ou seja, mostrando que o que Jesus ensinou e o que a ciência quântica hoje descobriu, elas andam lado a lado, porque Jesus, obviamente, já conhecia e já sabe, né? Sabe como que o ser humano funciona. E lá ele ensinou muitas coisas com uma linguagem para aquele povo, para aquela época, e que hoje, né, a gente sabe muito bem que o que ele ensinou é científico, né? É verdadeiro. Então eu trago muitos desses assuntos, abordo vários desses assuntos nesse livro, e sim, esse livro vai ser cobrado, e em breve vai estar disponível aí para o pessoal estar adquirindo, se quiserem, né? Aqueles que realmente querem aprender alguma coisa, eles vão com certeza estar aprendendo e bastante através desse livro. Beleza? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui ainda para perguntar aí para você. Vamos lá. Você se arrepende, né, de ter passado pelo sistema religioso? Não, de forma alguma. Eu não me arrependo, né? Porque, na verdade, foi parte do processo para que eu chegasse a ter o entendimento que eu tenho hoje e eu poder ter fundamentado, né? E ter convicção nas coisas que eu falo hoje. Então, sim, com certeza foi um processo importante, um processo que eu não digo que assim, por ter sido importante para mim, seja o caminho obrigatório para todas as pessoas, né? Não, eu passei por aquele processo, Deus trabalha de uma maneira distinta com cada um, né? A maneira como ele vai se apresentar para as pessoas é muito singular, então a maneira como eu consegui crescer em comunhão com Deus, né, precisou passar por alguns processos, né? Então, eu não me arrependo, né, de ter passado pelo sistema religioso, aprendi muitas coisas importantes e, na sequência, nem todas realmente estavam respaldadas na verdade. E uma vez que você começa a fazer essa distinção do que realmente é bíblico e o que não é bíblico, você simplesmente começa a ter filtros que você acaba não permitindo, né, que qualquer coisa entre no teu coração e você simplesmente abaixa a cabeça e acha que aquilo está certo, né? Então eu não me arrependo, fiz vários amigos, né? Tem vários irmãos ainda que ainda seguem um sistema religioso, né? E não vejo, é uma questão de cada um, né? É uma questão de como cada um leva a sua vida, né? É a escolha de cada um. Então, em outro tempo, como eu já falei aqui, eu ficava pirado, né? Com o fato de saber, caramba, como é que as pessoas continuam nessa servidão, continuam, né, nesses rituais vazios, continuam fazendo isso e aquilo. Então, hoje eu não dou bola, né? Hoje cada um faz como quiser, vai onde quiser, cada um que vai responder pela sua própria vida, né? Então, de novo, o meu trabalho, o que eu preciso fazer é ser um semeador. Eu vou semear, né, naquilo que eu tenho convicção e com respaldo bíblico, vou semear uma semente que vai cair em todo tipo de terra que é o coração das pessoas que ouvem, né? Então, se a semente vai prosperar ou não, já não cabe nem a mim nem a ninguém, né? Claro. É o próprio Deus quem dá crescimento, né? À semente. Então, eu sou só um semeador. Tem pessoas que são amigos, né, desses sistemas, irmãos, né, e tal, que não gostam do que eu falo. Tem muitos pastores que não gostam do que eu falo, né, pastores que convivi com eles, né, que não gostam do que eu falo. E tá tudo certo, não tenho nenhum tipo de mágoa nem nada com eles, né? Eu acho que há um tempo para todas as coisas, assim como quando Jesus veio e, né, desceu além naqueles religiosos da época lá, e eles não gostavam, tanto é que levaram ele à morte, né? Dentro de um propósito, mas com certeza foi necessário que a verdade tivesse diante deles para que eles tivessem tomado aquela atitude, né, de matá-lo. Então, querendo ou não, as pessoas quando toca em alguns pontos, né, fundamentais para eles, né, mostrando o erro, é natural que eles não aceitem o conserto, né? Natural que eles não dobrem a sua serviço e permaneçam defendendo, né, as suas causas, né? Mas hoje eu não estou muito preocupado mais com o que pensam ou deixem de pensar. Eu falo o que eu
sou livre para falar e sei que vou responder por cada uma dessas palavras diante do único que pode julgar verdadeiramente todo ser humano, né? Então eu sou bem despreocupado quanto a isso. Mas, finalizando então, não, eu não tenho nenhum tipo de arrependimento por ter passado pelo sistema religioso, né? Hoje eu com certeza sou totalmente desconectado de qualquer sistema religioso de homens, né? Sou totalmente conectado à Bíblia, aos ensinamentos, né? E os princípios bíblicos, mas não tenho nenhum vínculo institucional com nenhuma organização aí dessas que a gente vê que se apresentam como igreja hoje, né? Então tá tudo certo aqui para mim. Legal, beleza. Chegamos ao final aí, né, da seleção de perguntas que eu tinha para fazer para você, Luno. E agora aguardo as suas considerações finais. Agradeço, né, a tua disponibilidade para estar aqui nesse momento, abrindo aí a tua verdade, abrindo o teu coração aí, né, esclarecendo, né, esses pontos todos que nós levantamos aqui. E pode dar aí o teu parecer final aí, mandar o teu abraço aí. E eu te agradeço, então, por este momento mesmo. Muito obrigado, tá? Então, agradeço por esse tempo, por essa oportunidade, por esse convite de poder ter falado um pouco aqui. Tenho certeza que esclareceu muitas cabeças aí, né? Que até então, com certeza, poderiam estar construindo qualquer tipo de julgamento, principalmente aqueles que já me conhecem. Também deixando claro a todos, né? E continuo sendo a mesma pessoa, só com valores, né, mais definidos em relação ao reino de Deus, né? Em relação, eu acho que a gente todo o tempo tem que estar crescendo, né? Tem que estar avançando. E você precisa estar buscando, né, ter esse avanço. Não adianta você ficar estagnado num pensamento ali que não faz sentido, né? Então, se é a verdade é imutável, né? Você permanece na verdade. Mas muitas coisas, né? A gente sabe que a gente não é perfeito e a gente precisa avançar. Então, em busca de ser, né, dessa perfeição que a gente encontra em Cristo, é que eu vou avançando e vou melhorando. Por isso que meus posicionamentos hoje não no sentido de que são divergentes do que eu preguei há algum tempo atrás, mas eles se complementam, né? Eles foram crescendo, né, em entendimento. E eu agradeço, então, essa oportunidade. Se porventura alguma resposta ainda ficou, alguma pergunta, né, ficou sem resposta aí, eu acho que a pessoa pode estar, se ela for corajosa, as pessoas têm, parece que um tipo de medo, né, de se expor, principalmente aqueles que são conhecidos, e aí eles ficam relutando, né, em fazer as suas perguntas, em fazer seus questionamentos, né. E esse é um dos pontos assim que eu acho que as pessoas deveriam melhorar mais, né? Serem sinceras e verdadeiras e se existe uma irmandade, se existe realmente uma amizade, que elas se sintam livres, né? Para falar umas com as outras, seja qual for o assunto, né? E não simplesmente ficar se contendo aí, ficar construindo aí seus pré-julgamentos, né? Então, obrigado. Já anuncio que estou iniciando um canal no YouTube que chama-se, deixa eu ver aqui, Disruptivo Subversivo, onde eu vou estar trazendo bastante assuntos polêmicos, na verdade, mas vou estar tratando de uma maneira leve e saudável. E é um canal onde que as pessoas seguem se quiser. Se o assunto for relevante para elas, elas seguem. Se não for, elas tocam o barco e seguem a vida delas, né? Mas vou estar tentando trazer bastante conteúdo interessante aí para que vocês entendam, né? Os fundamentos, né, onde eu estou aplicando a minha fé e aonde que eu estou construindo as minhas convicções, tá bom? Então fica aí, se você depois quiser pesquisar no YouTube, o canal está sendo iniciado agora, talvez não tenha nada, os primeiros vídeos devem surgir nas próximas semanas, né? Então é Disruptivo Subversivo, é o nome do canal, tá bom? Então mais uma vez, obrigado aí e até uma próxima oportunidade de estar conversando mais um pouco aí com eu mesmo, né, numa entrevista pessoal como essa aqui. Um grande abraço para vocês, obrigado você que acompanhou até aqui. Se curtiu, dá um like aí, compartilha. Se você ficou com alguma dúvida aí, pode ficar à vontade para escrever, tá bom? Ou manda aí no privado aí para mim, não tem problema nenhum. A gente vai estar conversando. Valeu, um grande abraço a todos. Valeu, obrigado. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.